E aí, moçada, Goiás Bem no Enem está no ar, mais uma vez aqui para você se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vem com a gente porque o programa de hoje tem duas disciplinas da área de linguagens, inglês e português. Para começar bem esse sabadão, vamos de inglês com a professora Carlete. Boa aula! Hello everybody, eu sou a professora Carlete e estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas que podem te ajudar para realizar a prova de língua inglesa. A prova do Enem testa a capacidade dos candidatos de ler e interpretar textos em língua estrangeira, além de procurar entender a capacidade de raciocínio no inglês. São questões que exigem noções de vocabulário, visão de mundo e foco para não se perder entre as alternativas. Os principais conteúdos abordados na prova de língua inglesa são referentes à interpretação de texto, mas para isso é necessário conhecer ainda outros assuntos. Dentre todas as questões do Enem, a maioria pode ser dividida em duas partes. As de localização, scanning, que já falamos em outra aula, em que o candidato escolhe como resposta uma parte do texto, que corresponde à pergunta feita, e aquelas de interpretação propriamente dita, ou seja, ele deve interpretar as informações fornecidas no texto e escolher a alternativa que mais se adequa à pergunta. A melhor maneira de aprender a lidar com esse tipo de questão é treinando com a leitura de diversos gêneros textuais, tanto em português quanto em inglês. Mesmo que o aluno saiba interpretar os textos, há algumas noções de gramática que precisam ser estudadas para dar o sentido apropriado às informações fornecidas nos textos. Os tempos verbais são uma dessas matérias fundamentais, visto que ao escrever um texto, o autor usa um tempo verbal de acordo com a sua intencionalidade. Como assim? Observe um anúncio publicitário a seguir. O autor usou, na primeira frase, o simple present. The first years of school are so important, para descrever um fato na nossa sociedade, visto que os primeiros anos na escola são muito importantes para a formação das crianças. Já na frase Give your child the best start, o autor usou o verbo give no imperativo, como forma de interferir no comportamento do consumidor. Isto acontece em propagandas, uma vez que o emprego desse verb tense possibilita a criação de uma intimidade com o leitor, envolvendo-o e levando-o a fazer o que o texto propõe. Ao analisarmos esse cartoon, observamos que o homem se encontra nas nuvens e que alguém o questiona sobre o que faz em sua vida ao usar o present perfect. What have you done in your life? Have you done? Visto que esse tempo verbal é usado para descrever ações feitas em um passado indefinido. Desse modo, podemos inferir que o homem já morreu e que está sendo julgado pelas ações. E o homem usa o simple past, didn't you read my tweets? Para reforçar que a leitura dos tweets dele foi uma ação acabada no passado. Esses são alguns exemplos dos tempos verbais em língua inglesa. Nessa etapa final, vale a pena fazer uma revisão detalhada sobre eles e observar a intencionalidade dos autores ao usá-los em diferentes contextos. Mas não se esqueça de que as questões do Enem são contextualizadas. Por isso, não espere que a questão peça para você apontar o tempo verbal de uma frase. O Enem vai cobrar de você a intencionalidade do autor ao usar aquele tempo verbal. Outro assunto abordado na estrutura da língua que você deve observar são as linking words, que são os conectivos. Eles são usados para que o texto fique mais claro, coeso e flua com maior facilidade. O domínio desse conteúdo é de suma importância para qualquer questão de interpretação que possa aparecer na prova. Por isso, é muito importante que eles sejam estudados e apreendidos, pois, em uma questão de interpretação, por exemplo, se o enunciado pedir que enumere o esboço do texto, você não conseguirá definir a sequência correta sem o conhecimento das linking words. Sabemos que as linking words são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Nesse sentido, conhecer as inúmeras conjunções but, que significa mas, however, contudo, therefore, portanto, because, porque,
when, quando, if, se. É importante para saber diferenciar causa, finalidade, oposição, entre outras funções. Vamos observar alguns exemplos de conectivos. O personagem utiliza o conectivo and para demonstrar que está adicionando uma ideia à sua fala, o compromisso com o meio ambiente. Em seguida, ele utiliza o advérbio now na frase "We now plant more trees", com o intuito de enfatizar as suas ações. No entanto, constatamos que a linguagem não verbal comprova que o seu discurso não condiz com a sua prática, uma vez que ele também é responsável pelo desmatamento. Apontamos aqui alguns itens estruturais importantes para a compreensão de textos e vale ressaltar que eles ajudarão você a interpretar os textos da prova do Enem. Vamos ver alguns exemplos. Enem 2018. Creating showers on wheels for the homeless San Francisco. According to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started at Lavamai, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn the commissioned city buses into shower stations for the homeless. Each bus will have 2 shower stations, and Sandoval expects they'll be able to provide 2,000 showers a week. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a: letra A, empregar moradores de ruas em lava-jatos para ônibus. B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. C, comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade. D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Ao analisarmos a frase San Francisco has 4,300 people living on the streets, observamos o uso do verbo has no simple present para indicar o fato da cidade de São Francisco possuir 4.300 pessoas morando nas ruas. Em seguida, o autor usa a palavra homeless para se referir aos desabrigados. Sabemos que eles enfrentam problemas e um deles é a falta de banheiros públicos para que possam ter acesso a banhos, showers. O segundo parágrafo é iniciado com o conectivo but, que significa mas, e indica uma oposição ao que foi dito anteriormente. Assim, verificamos que Denise Sandoval apresentou um projeto para sanar o problema, e isso pode ser observado na frase A new project that aims to turn the commissioned city buses into shower stations for the homeless. Desse modo, a resposta é a alternativa B. A relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Bom, pessoal, vamos para outra questão. Essa é do Enem de 2016. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos: a alternativa A, ações do governo local referentes a calamidades. B, relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. C, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. D, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. E, medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. O autor do texto destaca alguns desastres que aconteceram e que são de conhecimento comum. E logo abaixo vem uma pergunta: Would you know what you do if disaster struck here? Você gostaria de saber o que fazer se um desastre acontecesse aqui? Dessa forma, fica claro que ao clicar no link, o leitor terá acesso às medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Nesse caso, a alternativa correta é a letra E. Lembrem-se de que todas as questões de inglês do Enem são interpretativas, questões que você precisa ler e encontrar o que se pede, entender o enunciado, a moral da história, captar o sentido do que está sendo transmitido.
Tudo isso só é possível com uma interpretação correta do texto, com apoio no vocabulário e em alguns aspectos gramaticais. Certifique-se de identificar corretamente a parte do texto que traz a resposta para que não haja confusão no momento de escolher a alternativa correta. Preste bastante atenção nos conectivos, advérbios, adjetivos e conjunções, pois cada um deles tem um motivo específico para estar no texto. Não os menospreze, pois eles podem levar você a cometer muitos erros e te induzir a pensar que a frase está melhor, mais bem formada, quando na verdade está cheia de palavras que acabam dando sentido vago ao que está sendo dito, te levando assim a marcar a alternativa incorreta. Algo bom para se fazer é rever as provas anteriores do Enem. Pessoal, eu fico por aqui, bons estudos e boa sorte. Professora Carlete sempre dá show, né, turma? Bom, sobre os conectivos, advérbios, adjetivos e conjunções da língua inglesa, é interessante que vocês façam uma revisão, além de pegar a dica da professora de rever as provas anteriores do Enem, ok? Vamos tomar água? Daqui a pouco estamos de volta com a aula de português.